Uma das figuras mais perigosas da história de One Piece pode estar viva e escondida dentro do navio mais esquisito que a gente já viu. Thriller Barker não é só uma ilha fantasma, é o resto de God Valley. E se isso for verdade, o Shebek nunca morreu. Você vai entender como Thriller Barker pode ser o último pedaço de uma ilha que o governo mundial tentou apagar da história e como Moria transformou isso numa arma silenciosa, recheada de segredos enterrados. E mais, porque o corpo do Shebek nunca apareceu. Isso tem ligação direta com Barba Negra e talvez até com Imu. Fala, meu povo, eu sou o Pinho, tudo bem com vocês? Se você tem alma de supernova, já senta o dedo no like, mas se ainda não despertou o seu haki, relaxa, até o final você decide. Hoje a gente vai entender por que Thriller Barker esconde o segredo sobre a volta de Rocks de Shebek. Bora lá! Quando a gente olha de perto para Thriller Barker, tem uma coisa que salta aos olhos, os zumbis. Mais especificamente, quem são esses zumbis? A gente descobre ali que o Moria saiu pelo mundo pegando corpos de guerreiros poderosos para montar o seu exército. Até aí tudo bem, era o estilo dele. Mas com o que a gente sabe hoje, provavelmente vários desses zumbis eram ex-tripulantes do Rocks. Tipo o Silver Rex, o Capitão John e até o Gil Bastard, que foi um membro que o Oda revelou recentemente nos últimos capítulos do mangá. Nada disso é confirmado, mas tudo indica que aquele exército de zumbis pode ter vindo direto da lendária Batalha de God Valley. Eles teriam sido derrotados ali e de alguma forma os corpos acabaram nas mãos do Moria. Ah, e tem outro detalhe. Tanto o Thriller Barker quanto God Valley vieram do West Blue. Inclusive, o Moria também vem de lá. E mesmo depois de entrar na Grand Line, ele não estabeleceu uma base em nenhuma ilha normal. Ele veio navegando com Thriller Barker desde o início. O que combina perfeitamente com o seu estado emocional, de um pirata completamente destruído. A gente já viu a origem, os corpos, a conexão com o West Blue, tudo isso apontando para a mesma coisa. Thriller Barker não é só um esconderijo esquisito e sombrio. É o que restou de God Valley escondido diante de todo mundo esse tempo todo. E não sou eu que tô dizendo, essa já é uma teoria discutida entre os fãs há um bom tempo. Mas juntando tudo que a gente já sabe, a gente pode ir muito mais além. Porque se essa ligação for real, talvez Rocks de Shebek nunca tenha morrido. E se isso for confirmado, pode ter certeza que mais cedo ou mais tarde tudo vai sair do controle. Mas antes de chegar nele, a pergunta que fica é: por que o Moria faria isso? Por que o Moria transformaria uma ilha esquecida e destruída em um navio? E quando a gente olha para o histórico dele, as respostas vão surgindo uma a uma. O Moria foi derrotado pelo Kaido há 23 anos, e aquela derrota o destruiu. Ele deixou de ser um pirata ambicioso em busca do One Piece e virou um cara sombrio, rancoroso, obcecado por controle. Alguém que trocou os seus tripulantes vivos por marionetes sem alma. Foi ali que o Thriller Barker surgiu. Agora junta isso com outro fato. Kaido era ex-membro dos Rocks. O Moria acabou perdendo numa luta direta contra ele. E logo depois começou a juntar cadáveres de outros membros dessa tripulação, tudo fazendo parte de um plano de vingança. A gente não sabe exatamente quando ele conseguiu a Kaji Kaji no Mi, mas assim que pegou a fruta, ela virou a ferramenta perfeita para esse plano. Se você quer levantar um exército zumbi poderoso, você não vai em qualquer cemitério, você vai onde os maiores nomes da pirataria morreram, e esse lugar foi God Valley. Agora tem um fato que deixa tudo mais insano. O Moria, ele só queria os corpos. Ele não precisava arrastar uma ilha inteira. Era só pegar o que ele precisava e ir embora. Mas não. Ele pegou a ilha inteira, levou tudo junto com ele. Por quê? Por que ele faria isso? Por que seria tão absurdo assim? Simples assim. Talvez tivesse tanta coisa valiosa ali, como corpos de marinheiros de alto escalão, piratas lendários, talvez até cavaleiros sagrados, que ele preferiu levar o buffet completo do que escolher o cardápio. Se você já tá maluco o suficiente para ressuscitar um exército inteiro, por que não levar logo o campo de batalha inteiro junto? E talvez o motivo não fosse só os corpos. Talvez o governo mundial tenha escondido algo extremamente valioso ali. Talvez algum tesouro, talvez uma Akuma no Mi proibida, ou quem sabe um fragmento do século perdido. Seja lá o que for, era extremamente valioso a ponto de apagar da existência essa ilha. Ou seja, God Valley não foi simplesmente esquecida, ela foi realmente apagada da história. Mas e se ela não foi fisicamente apagada? Mas e se ela não foi apagada da história, e sim fisicamente removida daquele lugar? Ah, e tem mais. Lembra que o governo mundial saqueou o Hachinosu e roubou algo valioso dali? E se aquilo também tivesse vindo de God Valley? Talvez o Moria estivesse em busca da mesma coisa, só que nunca entendeu o que realmente tinha nas mãos. Mesmo assim, ele montou sua fortaleza flutuante, recheou de lendas mortas e usou tudo isso para se armar contra o mundo. Mas convenhamos, levar uma ilha inteira só para humilhar os
seu rival? É no mínimo um movimento ousado. Meio insano? Talvez, mas ousado com certeza. Antes de ir mais fundo, tem uma pergunta que sempre aparece quando essa teoria surge. Mas peraí, God Valley não foi destruída pelo Imu, igualzinho que aconteceu com Lulúzia? E olha, é uma dúvida válida. A ilha foi apagada dos mapas. Ninguém mais fala sobre ela. Soa familiar, né? Mas aí vem um detalhe muito importante. Quando God Valley foi apagada do mapa, o governo mundial ainda não tinha a Mother Flame. Ela foi construída só recentemente pelo Vegapunk. E se o governo tivesse esse poder em mãos naquela época, provavelmente também teria usado contra Ohara, mas no caso, eles usaram o Buster Call. Então faz sentido pensar que God Valley não foi realmente destruída, ela foi fisicamente movida dali. E mesmo que alguma dessas conexões já tenham sido apontadas antes, tipo os generais zumbis, o lance do West Blue, as ruínas antigas, tem uma parte que quase ninguém percebe. Quanto mais você observa Thriller Barker, mais personagens ligados aos Rocks começam a aparecer. E não é só nos corpos zumbis, não. Tô falando de uma rede muito mais profunda. Vamos começar pelo mais óbvio, pelo Kaido. A derrota dele acabou tornando Moria um completo lunático querendo vingança. Mas além disso, o Kaido tem uma ligação fortíssima com o Wano. E o Moria também teve acesso ao Wano, tanto que 2 dos seus zumbis mais fortes eram de lá. Ryuma, o lendário samurai, e Ors, o gigante ancestral. A gente sabe que Ors morreu numa terra do gelo, e isso pode muito bem ser Ringo, uma das regiões geladas de Wano. E olha só, Kaido escolheu como base o crânio de um gigante ancestral. Coincidência? Talvez não. E não para por aí. Outro Yonkou que tem laços e conexões com Thriller Bark é a própria Big Mom. E pode parecer até bobeira, mas a gente conheceu uma das filhas dela, a Lola, lá em Thriller Bark, e apesar de ser uma cena cômica, pode ser que tenha outras conexões por baixo dessa camada. Mas no fim das contas, tudo isso liga mais um Yonkou e, além disso, um ex-tripulante do Rocks a Thriller Bark. E é aí que a coisa começa a ficar ainda mais louca com o Ors. Quando ele apareceu lá atrás, ninguém fazia ideia do que ele representava, mas agora com os acontecimentos em Elbaf fica claro. A introdução de Ors foi muito mais planejada do que parecia, e hoje sabemos que Rocks foi visto em Elbaf, perseguindo um guerreiro ancestral chamado Herald, que também tem sangue de gigante ancestral. Ou seja, Thriller Bark jogou na nossa cara uma pista gigantesca desde lá atrás. E se você acha que é tudo, ainda não acabou. Porque se você lembrar bem, foi em Thriller Bark que a gente viu o Kuma pela primeira vez. Inclusive é ele que está em God Valley e acaba salvando várias vidas no incidente que aconteceu lá. Coincidência? Talvez não. Eu já até perdi a conta de quantos personagens têm ligação entre God Valley e Thriller Bark. E até os monstros secundários da ilha parecem suspeitos agora. Lembra do Cerbero de Thriller Bark? Em Elbaf a gente conhece o Shenrock, que usa habilidades de Cerbero com sua espada. Pode parecer irrelevante, mas é o tipo de detalhe que o Oda adora guardar para usar lá na frente. Mais uma pista que ficou lá, esperando o momento certo. Então se você juntar tudo até aqui, Kaido, Big Mom, Wars, Ryuma, a origem sendo em West Blue, os corpos dos Rocks, tudo aponta para uma conclusão muito óbvia. Thriller Bark não era apenas um arco cômico. Na verdade, ele esconde várias e várias pistas sobre essa camada de humor. O Oda colocou ali vários personagens, várias narrativas, temas e elementos que estão explodindo na história atual. Todos eles tendo ligações profundas tanto com Rocks quanto God Valley. E isso leva a uma nova pergunta. Como Moria transformou uma ilha inteira no maior navio do mundo? Não é como se ele tivesse construído isso com umas tábuas e um sonho, né? Por muito tempo não fazia o menor sentido. Moria nunca pareceu ser o tipo de cara que entende de engenharia naval. Até que veio o capítulo 1154 e tudo mudou. Porque foi nesse capítulo que a gente descobriu sobre um grupo de gigantes, construtores navais, que faziam parte da Galeila. Que na verdade não é aquela de Water 7, mas na verdade que talvez deu origem a essa. Eles são muito anteriores a isso. E o mais doido é que a gente também descobre que esse grupo de gigantes foi capturado por alguém. Talvez pelo próprio governo mundial, e acabaram sendo congelados. Tem gente que acredita que esses gigantes congelados são os mesmos que aparecem depois em Punk Hazard. Mas e se, na verdade, o Moria tivesse encontrado algum deles antes, em outro lugar, tipo em Wano? Agora imagina isso. O Moria ele encontra esse grupo de gigantes construtores navais, dá sombras a eles com o seu poder e coloca essa galera pra trabalhar, transformando aquela ilha em um verdadeiro navio gigantesco. Pode parecer absurdo? Pode, mas dentro do universo de One Piece e seguindo as suas regras, isso faz bastante sentido e é bem possível. E lembra que o Moria tava em Ringo, né? Foi lá que ele achou o corpo do Ryuma e a espada Shusui, e Ringo é uma terra gelada, com uma espécie de cemitério congelado, um lugar perfeito para armazenar cadáveres de gigantes esquecidos no tempo. Então Moria derrota o próprio orgulho, vai
até lá, atrás de poder, encontra Ryuma, depois encontra o Wars, e aí percebe que tem em mãos os melhores carpinteiros que já existiram, ainda que mortos. E pensa, já que eu tô aqui mesmo, bora levantar um navio. Se esses gigantes forem mesmo responsáveis por criar e construir embarcações colossais, isso também pode explicar um outro mistério, a arma ancestral Pluton. Ela está localizada em Wano e é descrita como um navio gigantesco de guerra. E quem seria melhor por construir isso do que gigantes construtores lendários? Repara, logo depois do arco de Water 7, que gira em torno de navios e Pluton, a gente entra em Thriller Bark e dá de cara com Wars. Coincidência? Não parece, né? É como se o Oda estivesse jogando peças no tabuleiro, com anos de antecedência. Thriller Bark, Pluton, os gigantes construtores, o ano, tudo parece interligado. As pistas estavam lá, mas disfarçadas. E é claro que toda teoria tem as suas falhas, e nessa nós temos dois pontos que são impossíveis de ignorar. O primeiro é sobre os gigantes antigos da Galeila. O que nós podemos pensar é, será que eles estavam, na verdade, em Punk Hazard e não em Wano? Sim, mas tem um detalhe importante. Na verdade, eles não estavam lá desde o início. Eles foram levados para Punk Hazard. Punk Hazard era uma ilha tropical antes do desastre químico, sem nenhuma condição para congelar corpos. Além disso, os gigantes estavam usando roupas de prisioneiros, sinal de que foram capturados, congelados e transportados, igualzinho o que o Moria fez com Wars. Ou seja, eles não nasceram ali. Agora, a segunda falha, ela é um pouquinho mais difícil de ignorar. Se o Moria ele encontrou todos esses gigantes, por que ele ficaria só com Wars? Por que ele não levou todos eles junto com o seu exército? E a melhor explicação? A luz do sol. Porque a gente sabe que os poderes do Moria não funcionam sob a luz solar. Pode ser que os corpos desses gigantes começaram a desintegrar logo depois de terminarem a construção naval. E aí o Moria não conseguiu salvar esses corpos. Talvez era necessário um médico muito maluco como Hogback para poder fazer esse trabalho por ele. E aí, os cadáveres não resistiram e foram de vala. Afinal, Wars só ficou de pé com muita gambiarra e ninguém sabe quanto tempo esses outros gigantes estavam congelados. Pode ser que tenham apodrecido rápido demais. No fim das contas, o que importa é, se Moria teve acesso a esses construtores ancestrais, isso explicaria direitinho como nasceu o Thriller Bark. E é aí que a coisa começa a ficar mais sinistra, porque quando você liga os pontos entre Moria e Musama, o jogo muda completamente. Vamos começar pelo poder do Moria. Ele não só rouba sombras, ele controla corpos, ele força cadáveres a se mexerem, falarem, lutarem. Ele transforma cadáveres em armas vivas, molda vontades, domina tudo o que resta de uma alma. Agora lembra do que vimos com Imu lá em Elbaf, usando o Dome Reverse. Um poder que lembra muito o conceito do Moria, só que numa escala muito mais assustadora. Dá a impressão que o Moria ele foi uma espécie de protótipo temático pro que o Imu realmente representa. E aí a coisa vai ficando cada vez mais suspeita, porque o Moria ele guardava os corpos em um lugar congelado. E quem mais fazia isso? Exatamente, Imu. Aquele compartimento misterioso com um chapéu de palha gigante guardado no gelo e possivelmente muito mais do que isso. E se ele estiver armazenando corpos ali também? Guerreiros lendários do passado, prontos para serem trazidos de volta. É um paralelo direto com o que o Moria fazia, mas a gente ainda não tem ideia do que Imu pode guardar dentro dessa cápsula gigantesca que ele tem. Agora pensa comigo, quando ocorreu o incidente de God Valley, Moria tinha apenas 12 anos. Ele não deveria saber como esse lugar existiu, o que tinha lá, o que aconteceu. E aí a pergunta que fica, como que ele ficou sabendo disso? Provavelmente alguém contou pra ele. É a conclusão mais óbvia possível. Seja como for, o Moria ele teve acesso a essa informação e foi atrás de God Valley. E isso muda completamente o papel dele na história. E agora a gente chega no ponto mais maluco e também o mais importante dentro de toda essa teoria. Porque se tudo isso estiver certo, a pergunta mais importante que fica é, Rox Deshebek pode estar vivo? Pensa comigo, vários dos tripulantes do Rox continuaram relevantes. Big Mom, Kaido e Barba Branca, todos eles tiveram papéis centrais. E agora o próprio Rox apareceu no flashback de Elbaf. Mas e se ele não estiver limitado a flashbacks? E se ele ainda for parte ativa da história? Moria pegou vários e vários corpos em God Valley. Mas e o corpo de Rox? Ele pegou restos de vários dos piratas e guerreiros mais lendários de todo mundo e ele deixou logo o capitão da tripulação mais forte de todas? Isso não faz o menor sentido. E aí nós temos duas opções. Ou o governo mundial pegou o corpo de Shebeck, ou ele nunca morreu. Se o governo pegou, pode muito bem ter colocado o corpo dele no mesmo freezer gigante de Imu. Vai dizer que não seria a cara do Imu congelar o corpo do maior rebelde da história, só pra garantir que ele nunca mais se mexa. Agora, se o Rock sobreviveu,
aconteceu, tudo muda. Isso explicaria por que o Barba Negra ele conhece tanto sobre a Yami Yami no Mi e por que ele é tão obcecado com o legado do Shebek. Mas e se ele não foi só inspirado pelo Shebek, mas também foi guiado por ele? O Oda já deixou claro nos últimos capítulos que o Teach é sim filho do Shebek. Mas e se esse filho estiver recebendo conselhos direto da fonte? E se for muito mais do que isso? E se o Shebek não passou só ideias, mas passou a própria sombra? Lembra daquela frase clássica de Jiraiya? Não é eles, são eles? E se a sombra do Rox for inserida no corpo do Barba Negra, ainda quando ele era uma criança? Moria já tinha os poderes de sombra? Talvez sim. Teach tinha 2 anos na época do incidente de God Valley. Tecnicamente seria possível. Isso explicaria por que o Barba Negra ele tem uma natureza dividida e por que ele consegue usar 2 poderes de 2 Akuma no Mi. Porque ele nunca dorme, porque ele carrega um conhecimento muito mais antigo do que a própria idade dele. Talvez sejam 2 consciências dentro de um mesmo corpo. Ou seja, talvez ele carregue dentro de si a consciência de Rox the Shebek. E agora eu quero saber de você. Você acha que essa teoria ela faz sentido? Será que Rox the Shebek realmente está vivo e ele não vai ficar só nos flashbacks? Ele vai aparecer lá na guerra final de One Piece? Comenta aqui embaixo, eu quero saber a sua opinião. E se você quer saber mais teorias de One Piece, clica nesse vídeo aqui do lado, onde eu te mostro que Buggy é filho de Rox the Shebek também. Ele é irmão do Barba Negra, isso mesmo. E se você gostou do vídeo, deixa o seu like aqui para fortalecer o canal. Não se esquece de se inscrever e ativar o sininho para receber mais teorias incríveis como essa. E muito obrigado por ter acompanhado até o final do vídeo. Valeu, tchau, tchau.